Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Comunitária Aliança. E é claro que estão nos acompanhando junto ao Facebook da rádio. 87.9, a voz da comunidade. E hoje, como nós tínhamos comentado durante o dia, e como vocês já deram aquela espiadinha dentro do Facebook da Rádio Aliança, nós estamos com duas pessoas importantíssimas para resolver os nossos problemas. Dívidas. Oh, coisa boa, né? Dívida é algo assim que supera tudo de negativo, é claro. Estamos aqui com o Dr. Elvis Tichotsky, também com o Dr. Ariel Tichotsky. Pai e filho hoje, né? Trazendo para nós algumas falas com relação a tantas e tantas situações que nós vivemos no dia a dia, ou todo brasileiro, ou talvez o mundo inteiro. Mas vamos conversar com eles para ver, então, um pouquinho da vida deles, porque, claro, né, nós queremos saber. E depois, então, vamos entrar no assunto complicado. Boa noite, Dr. Elvis Tichotsky. Boa noite, tudo Fisco bem? da OBGE? Pouco. Pouco? Infelizmente. Sim. A gente foi criado com a cultura italiana também, daí a mãe italiana não permitiu Sim, capitiniente. Uhum. Mas vamos lá. Saudar aos ouvintes, né? A você principalmente, ao Ariel que está presente aí. E vamos falar sobre um assunto difícil, né? Que ele dói na pele, né? Sobre as dívidas, né? Hoje o brasileiro, infelizmente, está numa situação assim complicadíssima. Né? Mas, Dr. Elvis, gostaria de saber assim, como foi chegar a ser advogado e uma causa tão complicada quanto essa que vocês tentam ou resolvem com relação a finanças, mas principalmente você. Bom, eu trabalhei por 40 e poucos anos com o meu pai, né? Na oficina, a gente vem dessa área ali de oficina mecânica e transporte. Com o andar da carruagem ali, a minha esposa, lá no ano de 99, se formou. Na época, veja só, como a idade vai passando, né? O tempo vai passando, né, gente? Em 99, a Andrea foi estudar, se formou. Logo após a formatura dela, ela na época disse: Elvis, agora é a tua vez, né? Na época eu paguei o estudo para ela, agora ela disse: agora é comigo, eu vou te dar esse apoio. Eu relutei por 10 anos. A oficina estava indo bem e tal. E nesse período aí eu relutei, ela, eu preciso de gente. No ano de 2010, eu pensei, mas eu já tô com 40 anos em 2010, né? Vou estudar, né? E tu sabe que daí o arrependimento sempre vem depois, né? Depois que eu comecei a primeira semana, o difícil é tu iniciar, né? Começo. Tudo na vida, assim, o que é novo, o que é para modificar, é difícil, né? Mas depois que tu inicia, tu vai ver, meu Deus, como eu perdi tempo lá de 2000, eu perdi uns bons anos, né? Tá, me formei, sempre trabalhando ali com o escritório, né? Com a Andrea e com o nosso sócio, o Dr. Leandro, né? Pessoas, né, que eu estou falando não como família, mas a Andrea como profissional, né? Me deram uma abertura plena ali, e daí desde então eu estou trabalhando com o escritório, principalmente nessa área de superendividamento, e também a área trabalhista é comigo, tá? O escritório, ele em si, o nicho forte dele é previdenciário, né? A Andrea e o Dr. Leandro são experts em cursos em tudo que é sentido tu pensar. A Andrea, ela é uma diretora, uma componente do grupo do IBDP no estado do Rio Grande do Sul. Ela faz parte, tá? Ela é referência regional em previdenciário. Tá?
Como o escritório foi crescendo, ele tinha unidades só em Guarani e Cerro Largo, unidades próprias, que fique claro. Nesse meio tempo eu tentei agregar alguma coisa e, por meu intermédio, daí a gente abriu Santa Rosa e São Luís Gonzaga, né? Hoje nós temos com 4 pontos, né? E daí temos batalhando para isso, né? Tentar resolver os problemas, que nem nós estava falando em off antes, assim, o escritório tem um lema que é muito interessante. Se tu pegar uma ação hoje e não achar que vai tratar ela parcialmente, eu sei que a maioria dos advogados não são assim, são todos profissionais gabaritados, principalmente os colegas que a gente tem na cidade e na região. Mas eu ensinei para o meu filho, ensino para minha filha também, que se tu fazer alguma coisa, faça bem ou não faça. Manda o cliente embora, manda para um outro local, um outro colega, ou faça bem, atenda bem, esclareça para ele as dúvidas. Hoje uma pessoa vai chegar no escritório com a cabeça borbulhando, com problemas, ninguém vai procurar um advogado sã, né? Sim, assim, com tranquilidade, com tranquilidade, né? Sem problema. Né? Vai procurar porque já tem um problema para ser resolvido. O que a gente busca? A gente busca atender ele bem. Andréia fala muito que às vezes a gente trabalha mais como psiquiatra, né? Psicólogo, né? Ela tem essa mentalidade realmente, né? Porque tu tenta resolver o problema, mas tu tem que acompanhar, tu tem que ver o teu cliente, tu não deixa ele à mercê, né, da sorte. Peguei a procuração, peguei o contrato dos honorários e tchau. Vamos ver a situação dele. Sem né? conhecer, né? Isto. Ariel, doutor Ariel Tichotsky, boa noite. Para nós é uma alegria tê-lo aqui conosco, sabendo que é filho de umas pessoas assim que tem muita história conosco também, né? Principalmente o número 5. Esse número 5 depois tu conta ao público, né? Sim. Boa noite, Júcio. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui e poder dar esclarecimentos, né, para o pessoal que está acompanhando, que vai acompanhar depois. E, na medida do possível, vamos ajudar o máximo. Ariel, você já vem de uma família de advogados, mas não é sempre que o filho vai de acordo, né? Às vezes ele não vai seguir a questão profissional. Como surgiu essa sua vontade, né? Primeiramente foi o meu caso. Eu, logo que eu saí do ensino médio, eu cursei engenharia mecânica. Eu sou engenheiro mecânico, né? Aí, posteriormente, ao término do curso de engenharia, eu fui cursar pós-graduação em Porto Alegre, depois que eu aceitava fazendo mestrado, e nesse meio tempo eu voltei a morar em casa, né? Como tinha a dissertação para fazer, mas tinha um bom tempo disponível, comecei a ajudar no escritório, né? Sempre demanda bem alta, e ajudar. Primeiramente, tinham bastante ações assim que demandavam cálculos e coisa, e uma coisa foi levando a outra. Aí depois, a partir do ano de 2018, aí eu ingressei na faculdade de Direito, e aí só foi, né? Não te arrependeu? Não, nem um pouco. O arrependimento é talvez não ter começado antes, né? Mas também era a época a gente seguiu, né, o que achava correto, e também não me arrependo, né? Porque talvez tivesse ficado uma dúvida, mas tudo ao seu tempo, né? Tudo a seu tempo, exatamente. Então vamos aos nossos assuntos importantíssimos, porque eu acredito que todos que estão atentos a este programa, a este podcast, gostariam muito que você, Elvis, falasse um pouquinho sobre superendividamento.
é uma palavra muito dolorida, né? Quando super endividamento. Quando é só endividamento ainda, né? Ela é forte, né? Ela é forte porque, assim, ela, na prática, ela judia muito a pessoa que está endividada, né? Tu, por exemplo, tu tem um salário base aí hoje de R$ 2.000 e quando chega final do mês, aqueles 2.000 tu nem vê, sumiram, né? Como tu vai viver? Como tu vai pagar o mercado? E pagar o supermercado, as contas básicas, luz, água, né? Algo, um filho pequeno, saúde, é muito triste. E infelizmente, o brasileiro hoje, em números de hoje que eu tirei em institutos de pesquisas, 78% das famílias brasileiras estão endividadas, né? Não com o super endividamento, mas com Não dívidas. com dívidas, tá? Isso são números astronômicos, são 70 milhões de pessoas. Isso é muita gente. Assustador. É assustador, né? Assustador. E aqui eu não gosto assim, tem muita gente que fala de governo fulano, ciclano. Ambos lados hoje foram Relapsos a essa relapsos a chegar nesse ponto, tá? Não gosto de falar isso porque assim, se tu puxa para um lado, teus amigos só vêm para um lado. Se tu vai para outro, tá difícil essa situação. Desculpe se adentro. Sim. Mas essa taxa de endividamento, ela assim, a curto prazo, 90 dias que a gente fala, né? Curto prazo, a 90 dias o número é também expressivo, são 47% dessas dívidas que o brasileiro tem, até o final do ano devem ser pagas. E desses 47%, 90% diz que não tem condições de pagar até o final de ano. Barbaridade. Então daí tu faça um cálculo, né? Nós temos em setembro, outubro, novembro. Tá chegando o 13º logo ali, né? Você que está nos escutando não sabe o que fazer com o 13º. Com quanta conta que a gente tem, né? Vamos se reorganizar, a vida ela precisa de um início, às vezes tu parar, pensar, refrescar a mente, procurar o auxílio de algum contador, de algum advogado, existem inúmeros na cidade, para elaborar um plano de pagamento, uma saída, tá? Porque senão tu sempre vai continuando na mesma tecla, pagando e nunca tem fim. Sim, né? sim. No ano de 2021, é uma lei nova que surgiu aqui. Sim. No ano final de 21, ela começou a vingar na realidade em 2023. Tá? Em 2023 surgiu essa 21, que começou a ter bastante repercussão só em 2023, a Lei 14.181, né? Que é a lei do superendividamento. Tá? O que ela veio? Ela veio para modernizar o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, que ele não dava um amparo legal a essas pessoas. Né? Essas pessoas estavam ali sendo negativadas, sendo processadas, suicídio, remédios, né? A pessoa sai da sua órbita normal, né? Sim. O superendividamento, assim, ele traz um desgaste tão grande para a família. Isso eu falo com propriedade, porque assim, lá nos anos de 95 até 2002, a gente sentiu na pele, no osso. Isso é coisa que a gente não aprende na faculdade, né? Não, era com a vida mesmo. É, com a vida. A faculdade ensina ali, te dá o norte, tudo bem, mas infelizmente essa coisa,
surgiu a lei do superendividamento, eu na época ali de mas eu passei por isso e comecei a ler sobre essa lei, né? Eu e o Leandro, o Dr. Leandro, né? Comecemos a ler sobre isso aqui, eu digo, não, isso aqui é um nicho e eu gosto disso aqui. E eu na época lá, meu pai faleceu, tal, a gente não teve cabeça, tá? E não achou a pessoa assim que nos auxiliasse, que nos desse um norte, entendeu? E o suporte para conseguir atingir, então. Isso, e daí foi difícil, nós passamos, a gente assim, tu sabe, hoje botar um plano no papel, aqui uma meta no papel, é muito fácil. É fácil, tu faz aqui, mas na prática, na vida real, é totalmente diferente, é outra coisa. Um adendo assim, eu nunca me esqueço, uma noite de 97. Eu lembro muito bem as datas porque eu faço diário e eu, sabe? Daí eu anoto. Para que isso? Para não me esquecer das burradas que a gente fez, né? A gente se esquece muito disso, né? Sim. E daí eu me lembro, eu e o finado Hermeto Milanese, desculpe a família eu estar falando, mas era um amigo do peito, eu considerava tanto ele. Eu sentada na esquina de casa, em 97, eu cabisbaixo lá, né? Com dívidas, não sabia o rumo. Esse aqui tinha 97, 5 anos. Ia no mercado assim, ele pedia um picolé. Não, o básico, né? Um picolé deixa ali, né? Eu e o Hermeto Milanese sentado no meio fio da casa que eu morava ali na frente da onde ele tinha o estabelecimento dele. Ele disse, Elvis, calma, muito sábio era ele. Pena que partiu cedo. Calma, reflita, pensa, se organize. E assim foi surgindo, quando surgiu essa lei aqui, eu digo, não, é para mim, né? É para mim, eu vou trabalhar forte nisso. E realmente, em Guarani a gente pecou, não fez grande divulgação, mas o escritório de Santa Rosa, Cerro Largo e São Luís Gonzaga está bombando nessa área, sabe? Tem procuras assim que a fila, infelizmente, eu não consigo te atender. Porque ocorreu, né? É um norte, como você diz, é uma salvação, quem sabe. É uma salvação, né? Ele tem critérios, a lei, tu tem que explicar para a pessoa, não é assim, eu vou procurar um advogado e eu ganho R$2.000, eu não vou pagar as contas. Ninguém está falando que tu não vai pagar a conta, tá? Tu vai ser assessorado, primeiro a gente vai ter que fazer um estudo das contas que tu tem, né? Uma das contas assim, se tu financiou um carro hoje ou a casa própria, essas não entram nas dívidas, que fique claro, tá? Entra dívidas de juro bancário, conta corrente, cartão de crédito, dívidas de água, luz, dívidas diversas, né? Mas comércios em geral, né? Mas tem um detalhe assim que se tu tem a dívida habitacional, a gente consegue juntar ela no mínimo existencial, que daí eleva o teu mínimo existencial, né? Porque o que diz a lei? 35% pode ser determinado ao pagamento de contas, tá? Mais 5% de cartão de crédito. O que ocorre isso? Se a gente conseguir comprovar que essa pessoa aqui, desses 2.000, simulando aqui para o povo entender de casa, R$2.000, hoje daria 35%, R$700. Desses R$700, nós sobraria R$1.300 para o mínimo existencial. Se o mínimo existencial, você, meu cliente, me comprovar que passa de R$1.600, a sobra vai ser só R$400 para as dívidas. Vai ser um processo, ele tramita assim. A demanda foi tanta e está sendo tanta que o que ocorre? Foi criado um núcleo no TJ em Porto Alegre. A gente ajuiza a ação aqui via Fórum de Guarani,
comarca de Guarani, mas ela automaticamente ela vai para um núcleo central de Porto Alegre. Um núcleo próprio, só julga isto, só trabalha com superendividamento. Para você ver o tamanho que a coisa está se tomando forma. É, né? para criar um setor próprio, né? Exatamente. Um setor próprio, né? Podia deixar para o nosso juiz aqui decidir como era antigamente nas dívidas, mas foi se tornando tão grande, tão expressivo que foi criado isso e trabalhado lá. Sim. Elvis, você fala em superendividamento ou endividamento, você teria números ou coisas assim que nos dissessem qual a região que mais é afetada com esse caso do endividamento? No Rio Grande, vamos falar em específico no Estado. Rio Grande do Sul, né? No estado. O nosso estado do Rio Grande do Sul, ele é o 8º dentre todos os estados brasileiros que mais possui dívidas. Tá? A nossa região noroeste, infelizmente, está entre uma das mais afetadas. Parece que A região de Santa Rosa saiu semana passada nas edições do Zero Hora e dos noticiários, entrevistas até na RBS Notícia. Santa Rosa é a cidade da nossa região noroeste mais afetada com pessoas com superendividamento. Daí não vamos falar em dívidas, tá? Super endividadas, tá? Os números desse pessoal em Santa Rosa. As dívidas se trabalha entre 10 a 15 mil reais. Mas para quem ganha um salário mínimo 1.518, dever 15 mil reais é muito. É muito. Os fatores, antes que tu me pergunte isso, já vou te responder, os fatores que trouxeram a isso, né, são inúmeros, né? Principalmente é o crédito facilitado. Tá? O crédito facilitado hoje, esse aparelhinho aqui hoje tu faz tudo de casa, né? Sim. E às vezes tu tem uma dívida que está vencendo amanhã, né? Não consegui, eu vou renovar automaticamente. E essa renovação automaticamente, isso aqui é mais um nozinho na soga que tu vai dando, tá? Tu vai se enforcando, tu vai dando, que nem pessoas que gostam de pescar, tu vai dando linha pro peixe, né? Vai chegar numa hora... Até fazendo adendo nesse assunto, que a gente comenta no escritório que esse tipo de ação é muito comum em funcionários públicos, que tem uma... É o consignado, né? Exatamente, que tem o crédito facilitado, que é mais fácil do que uma pessoa, talvez, não. Agora, teve até início do ano... da CLT, né? Lançou, os consignados para a CLT. Sempre poderia ser feito, mas antes até era necessário a empresa ter um vínculo com alguma instituição, alguma coisa assim. Hoje não, já se faz direto, né? Então o crédito ele tá cada vez mais fácil, né? E as pessoas acabam que cada vez vai pegando. É claro que a gente tem noção que ninguém pega por pegar, as pessoas pegam porque precisam, né? Só que esses números eles mostram, né, que houve até um descontrole, né? A coisa saiu do eixo e chegou nesses patamares. Sim, eu vejo, como nós tínhamos comentado aqui, ó, ganhando um salário mínimo, vamos supor. Eu vou fazer um endividamento, né? No caso, vou pedir um recurso lá do banco, seja lá de uma cooperativa, sei lá de onde. Posso pegar até 35%, que eu posso condenar, então, desse salário mínimo, que hoje seriam 500 e pouquinho, né? Como sobreviver? Então, a pessoa, por si só,
né? Às vezes, claro, por necessidade, como você colocou, né? É que aí entra de novo aquela história, tu mencionou bem assim, 35%. Mas na prática, os bancos em si, as financeiras, elas são tão agressivas assim que esse número não chega, sempre ultrapassa. Eu tenho casos de clientes assim que chegava no final do mês, tu não recebia nada. E números expressivos de salários aí de 5 mil, 10 mil. Os bancos iam liberando. Esse número dos 35%, por exemplo, ele é bem comum, né? O pessoal já conhece aposentados, pensionistas do INSS, né? Que o próprio INSS ele limita, né? Ele deixa essa margem, não, tu pode dispor disso aqui para fazer consignados. Só que o que acontece? Não impede da pessoa por fora ir no banco, ir numa financeira, lojas, é fácil hoje o acesso, né? E daí acaba fugindo dessa margem, né? Sim. Ali o INSS, usando o exemplo de um aposentado, ele protege ali os 35%, mas nada impede que a pessoa vai fazer um crédito pessoal por fora além disso, né? E isso acaba gerando esse efeito, uma bola de neve, né? Exato. Como nós falamos aqui, até vou comentar, fazer um comentário aqui com vocês dois, e acho que muitas e muitas pessoas também pensam nesse caso quando olham as suas contas, né? Até inclusive conversando com pessoas, né? Elas nos colocam com relação ao seguinte: você pega um empréstimo bancário, por exemplo. Muito bem, você já paga aquele juro absurdo. Às vezes chega até 100%. Claro, que você tem o conhecimento de que você vai pegar aquele recurso e você vai ter esse juro. É só fazer o cálculo, né? Tu vai comprar um carro, por exemplo, você pega a soma total, né, para esse carro, financiamento no caso, e você pode, sabendo que lá no final você paga 2 carros no lugar de 1. Enquanto que a poupança não rende nem 1%. Se tu comparar a inflação, na verdade, tu pega um mês aí e não rende nada. Exato. E outra coisa, além de você pagar o juro, ainda existe aquela taxa embutida, né? Fora do juro que você paga. Sim. Isso é bem comum, né? Nessa questão de empréstimos. O grande, não é o grande vilão, também não quer demonizar, digamos assim, mas com certeza o banco, para prestar aquele serviço, é óbvio que ele vai cobrar juro, é um negócio, isso é um negócio dele. Mas o que se percebe? Hoje não, há um bom tempo, o Banco Central ele não regula, mas ele nos dá uma informação. Por exemplo, são vários tipos de empréstimos: o consignado, o crédito pessoal, o financiamento de veículos, são os mais comuns. Eu fiz um empréstimo para um financiamento de um veículo lá em dezembro de 2024. Tu acessa os dados do Banco Central e ele diz lá, a média para esse tipo de empréstimo, à época, era tanto, o juro médio era 2%. Aí, trazendo isso para o direito, para a justiça, é um entendimento já bem consolidado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é a nossa área de atuação, né? Usa essa média do Bacen como um patamar para se considera aquele empréstimo abusivo ou não, né? Uhum. Esse patamar tem jurisprudências, o mais comum é 30% ou 50% acima disso, né? Mas a gente vê casos de a taxa média para um empréstimo pessoal era 5% ao mês, lá que o Bacen divulga. Tu pega um contrato com 20%, 21% ao mês. Exato.
né? A gente pensa, bah, mas é aquilo, a pessoa estava precisando na hora, né? Ela fez e, né? Agora uma pergunta. Se lá de 5%, vamos supor, e a empresa, o banco, a instituição bancária cobra 21%, tem como mudar essa situação? Tem como reaver esse a mais? Sim. É justamente esse é um nicho dentro do direito bancário, que é as revisionais, que a gente sabe, é a revisão do empréstimo bancário, né? É importante salientar que empréstimos quitados pode ser feita a revisão de 10 anos para trás. Isso é interessante, né? Muita gente pagou. Muitos, a gente vê na prática, muitos chegam, mas eu paguei esse empréstimo já faz tempo. Não, eu fiz lá em 2017, há tempo ainda. Eu fiz lá em 2017, terminei de pagar em 2020 e encerrou. Não. Busque a informação, busque o auxílio, né? Cabe essa revisão e, claro, de empréstimos que estão em curso, né? E daí se faz essa revisão. O objetivo dessas ações é então trazer, né, esse patamar médio, se aplica isso naquele empréstimo e através dos cálculos a pessoa vê o que pagou a mais. Por exemplo, empréstimos quitados não tem mais o que. Então, se reaver esse dinheiro, faz a repetição desses valores que a pessoa pagou a mais. E empréstimos que estão em curso, né, o entendimento hoje é que se faz uma compensação, né, abate lá para frente e às vezes, muitos casos, sobra, né, o juro era tão alto em relação à média que volta valores para a pessoa que fez o empréstimo. Exato, porque olha, custa muito para você adquirir um recurso, tipo, você trabalha e não é justo, né, inclusive, pagar o que não é, né, de direito a outra pessoa, a outra instituição, no caso, né? Ele menciona, ninguém, tu entra com uma revisional, tu não tá negando essa dívida. Exato, tu vai pagar, negando essa dívida, mas o justo. Só que a justiça tá aí para isso, é pagar o justo, né? Se adequa àquele patamar que é o ideal. O banco vai lucrar em cima daquilo, a financeira vai lucrar em cima daquilo. Só que às vezes extrapolam, né? Se aproveitam muitas vezes da própria situação de uma pessoa do superendividamento e, né, não é o que eu tenho disponível. Sim. Quando vocês comentaram antes, acho que era o Dr. Elvis, com relação ao seguinte, por que não é viável você sempre renegociar a dívida? É que essa renegociação de dívida, ela em si, as taxas de juros já são altas, né? Dificilmente vão reduzir e tu vai protelando o teu problema, né? Protela para 6 meses, protela para 1 ano. Quando vê, dá 2 anos, a bola de neve é tão grande que daí tu não consegue emendar, né? Essa questão da renegociação de dívida, o que a gente percebe? A pessoa ela tem um empréstimo, ela não, né, situações da vida ela não estava conseguindo adimplir aquilo, não estava conseguindo pagar, vai e faz uma renegociação, tá tudo certo, né, é direito da pessoa, o banco fornece e quando vê com essa nova renegociação consegue pagar e tá tudo certo. Só que o que a gente vê na prática? Tu tem um empréstimo que às vezes já tem um juro alto, tu não está conseguindo pagar, tu vai fazer um novo empréstimo para quitar aquele. Então tu vai pagar, digamos, o juro de 2 empréstimos, que era uma dívida só, né? Então essa é a questão, porque o banco, quando ele vai fazer essa negociação de dívida, ele não vai, né, ele vai te fazer um novo empréstimo. Claro. Tu vai pagar um novo juro já em cima daquele que tu
pagava. O banco nunca vai chegar assim e dizer assim, vamos oferecer um desconto naquele, que o certo seria, né? Tu ter um desconto que tu vai renovar e partir para o novo. Não ocorre, né? Mas é que nem o Ariel mencionou antes, né? É o negócio deles. Cada um tá para lutar com as suas armas. O banco tá aí, né? Ninguém força a entrar numa agência bancária. A gente sabe que elas estão aí, mas assim, a necessidade, uma doença de um familiar, às vezes eu mesmo aqui anotei aqui um consumo impulsivo, né? Nossas famílias têm assim, não têm trabalhado uma educação financeira. Tem países de primeiro mundo aí que no primeiro grau a educação financeira está presente, sabe? Mas no Brasil acho que o sistema não permite, não quer que isso aconteça. Porque tem gente que ganha muito dinheiro com isso, entendeu? Tem gente, né? Tem bancos e coisas são muito dinheiro. Imagina, teu filho, teu neto, tu falou há pouco que tem um neto, né? Teu neto com 6, 7 anos começar a uma educação financeira, né? Eu lá em casa, a gente conversa muito sobre isso, né? A gente trabalha com isso, a minha filha também, a Andréia. Eu digo, meu Deus, a gente trabalha, a gente tem que zelar muito pelo nosso financeiro, né? Aquele ditado, né? Ferreiro espeto de pau, né? Daí não dá, né? É que nem aquela história que eu falei, né? Eu lá atrás, quem passou por isso não deseja a ninguém, sabe? O quão faz mal à família, ao grupo familiar, sabe? Tu tá com dívidas, né? Por isso que eu digo, não necessariamente procure o nosso escritório. Tem inúmeros profissionais, contadores aí. Procure uma solução, você que está super endividado aí. Converse com a sua família. Tem muita gente em família que não tem aquela troca de ideia. O marido recebe, chega no final do mês, a mulher, eu preciso ir no mercado. Hoje já está diferente, está quase igual, né? Estão trabalhando junto, mas não há aquela comunicação de onde é que vai o dinheiro. Isso precisa existir, tá? Se organizar. Busca informação, né? Na verdade, como eu comentei antes, a gente vê na prática muito, a pessoa chega, mas eu, até por outros assuntos dentro do escritório, chega, aborda o assunto, mas eu já paguei, eu já quitei. Não, pode buscar ainda, né? Tu pode buscar, tem 10 anos a partir lá do início da vigência, tu já terminou, quando vê, já até tinha esquecido daquele empréstimo, daquele contrato, e ainda cabe buscar. Tem que abrir a porta. Sim. Pois é, então é algo assim, ó, que por ser de direito, é importante nós darmos aquela parada, revisarmos as nossas dívidas, porque são 10 anos ainda, né, que tu tem que tu consegue. Imposto de renda. Existem muitas pessoas que nos perguntam na rua, inclusive, e conversam entre si, onde fala-se muito, né, do imposto de renda, com aquela nova lei dos até 5 mil reais não será descontado o imposto de renda, ou vai ter uma determinada faixa, né, do qual você vai ter esse desconto. Jussi, só desculpa para complementar só antes. Tá. Sim. Hoje está muito comum a gente ver, assim, não vou chutar um número aqui, mas 9 entre 10 aposentados, pensionistas que circulam no escritório, como eu tinha falado, o nicho, né? O escritório ele cresceu em volta disso, desse ramo, mas a gente vê também a questão que está bem vigente, assim, dos cartões de crédito consignados. E que, em muitos casos, a pessoa tá aparecendo aquele desconto lá no seu benefício, sequer recebeu o cartão, não sabe nem que existe aquilo lá.
né? Muitos recebem, nunca solicitaram, nunca usaram, e isso está tendo uma demanda tão alta também, esse tipo de ações, RMC que chama, teve tantas ações que, por exemplo, aqui em Guarani, a comarca de Guarani, o juiz julgava, não, a gente entra, vamos pedir a nulidade desse cartão, né? O juiz julgava, não, esse tipo é nulo, né? O consumidor ele foi induzido a erro, achou que talvez era um consignado e era um cartão de crédito, vamos anular esse cartão de crédito e um dano moral. Aí ia para a comarca de Cerro Largo, por exemplo, lá o juiz tinha outro entendimento. Não, você assinou o contrato, tá lá, se não leu, né, então é improcedente a ação. Teve tanta demanda que o Tribunal de Justiça teve um incidente de demandas repetitivas, né, para dar um norte em relação a isso, e já teve o Tribunal de Justiça já decidiu, né, no sentido de se transforma esse cartão de crédito, traz para um empréstimo consignado, e daí o juro é bem mais baixo do que um cartão de crédito, e faz esse ajuste como se fosse essa da ação revisional. Faz aquele cálculo, às vezes tem algo para bater, mas na grande maioria dos casos retorna. Sim, né? Retorna esse valor. Dentro desse consignado, eu lembro que uma época eu também estava com problema financeiro. E também tem aquele consignado, né? Daí a gente vai no banco e faz o consignado. Beleza, é ótimo, né? O juro, beleza. Mas daí houve a necessidade de fazer mais um para pagar o outro, né? Bem como vocês comentaram aqui. O que aconteceu? Aquela taxa, agora eu não lembro o nome daquela taxa, eu pagava de um e pagava do outro que eu já tinha pago, né? E foi aquela bola, né? E foi difícil. E quando eu abri os olhos e disse, não, vocês estão me cobrando 2 vezes essa questão aqui... Da renegociação, né? Bem um exemplo. Só que na renegociação, depois eu pagava só um. Sim, né? sim. Mas não, aquela taxinha fora continuou vindo as 2 taxas, né? Sim. Fez um e não surgiu, tiraram. É que o grande mal do banco hoje em si, que judia muito, né? Tu vai procurar pegar um valor X que tu necessita. O banco, ele praticamente te obriga a tu tal de venda casada, né? Um consórcio aqui, um seguro ali, um outro pontinho ali, e isso aqui, tu já vai pegar um dinheiro porque tá precisando para pagar uma coisa. Tu vai assumir uma dívida de R$100 que no valor final do mês ali vai ser R$200. Tu tinha um projeto de pagar R$100, do nada ela se transformou em 200. E daí? Assim vai crescendo. Esse exemplo, ele é mais... Todo tipo de empréstimo, praticamente, ele existe, mas também na vivência a gente percebe que ele é muito comum em financiamento de veículos. O que acontece? O banco, ele coloca lá um seguro junto e na prática a gente sabe como funciona. A pessoa entra no banco, senta lá, ninguém para e lê todas aquelas folhas que estão ali na tua frente, né? Não, mais. Tu assina, libera o dinheiro, depois tu pega o contrato, tu vê. Tinha taxa de cadastro, taxa de abertura de crédito, manutenção, avaliação do bem. Eu já vi um caso de ter até um seguro residencial. Foi vendido dentro de um financiamento de veículo, tinha lá um seguro residencial. Talvez o cara morava no carro, né? Não sabia. Seguro prestamista, esse é comum. O prestamista que na época... Ele, né, o que acontece? Ele é um seguro do empréstimo.
Caso a pessoa venha a falecer ou alguma outra ocasião, esse seguro ele cobre o empréstimo. Só que o que acontece? Os bancos eles devem informar melhor isso, ele deve dar a opção do cliente pegar ou não pegar. Ou, tá, eu quero um seguro prestamista, tenho essas opções aqui. Né? E na prática a gente vê, não é o que acontece, né? É a chamada venda casada, a pessoa não solicitou, né? Assim como essas outras taxas, né? E tudo vai aumentando, aí isso já foge do juro, mas o custo efetivo total, que chama do empréstimo, daí ele vai lá para cima, né? Por causa dessas outras adendos, digamos assim. Sim, dos adendos, né? Exato. No caso do consórcio, ou de tantos outros, né? No caso, você fazer o empréstimo, financiamento, situações assim, para você conseguir comprar ou adquirir algo. O consórcio é viável? Ele né, Jussi, é viável. A gente até não atua muito nessa questão do consórcio, mas é na prática. Ele, via de regra, tu entrar num banco, numa financeira, numa cooperativa e tu vê, eu preciso de um valor X. Tu vê, um financiamento é o juro bem mais alto, tu vai pagar do que o consórcio, só que tu sai com o valor na hora. O consórcio não, tu tem que na sorte, tu vai ser contemplado, né? Então, assim, ele é viável para a pessoa que não precisa dispor daquele valor na hora. É tipo uma poupança. O consórcio eu vejo ele assim, por uma família que está estruturada hoje, que está com as finanças, existem pessoas, né, que está com as finanças em dia, ok? O consórcio é um bom negócio. Por quê? Tu vai pagar menos juro, né? Tu vai pagar a taxa de administração ali, pronto. E o bem vai subindo, tu vai reajustando, né? O ruim dele é que de repente tu vai pagar um consórcio 60 meses. Eu estou me lembrando aqui de às vezes eu saio da casinha assim, um consórcio que a gente pagava antigamente da tal de antena parabólica. Hoje tu fala para os filhos, os caras nem sabem. Eu paguei consórcio de antena parabólica e não fui contemplado. Tive que terminar de pagar, né? É o mal do consórcio, né? Mas o grande mal da geração de hoje, já dizia minha avó, é a pressa. A geração atual aí, que chama geração... Não me lembro. Qual é a nossa geração? Não, a minha, tua, do coisa, a nossa é antiga. Nós tivemos ontem um encontro lá em Santa Rosa, bem antiga. Com relação a isso. E você não dá o número de telefone tipo 999, né? Não existe isso, que isso é coisa de velho. Daí cheguei a fugir o assunto, né? Assim, o consórcio, tu vai ter que esperar, né? Hoje tu chega ali a geração, que nem eu estava dizendo, que é tudo para ontem, né? Nós temos do tempo de mandar cartas, só um pouquinho, vidas, né? E ela retornava 6 meses depois. Hoje a geração assim, quero um carro hoje, eu preciso trocar a minha TV amanhã. Calma, reflita, temos condições, não temos condições? Planeje a sua vida financeira, estude ela, né? Não adianta, tu tem que sentar e conversar e botar no papel e ver se há possibilidade. Mas eu sou muito emotivo. Esses muito emotivo. Às vezes é a necessidade também, a necessidade, mas também vem a emoção, né? Com certeza, isso existe. Né? Isso eu digo, propriedade, vamos dizer, 50% aí é a emoção, né? Faz eu achei o vizinho trocou de carro, né? O vizinho trocou de carro e daí
E daí eu não vou ficar assim, né? Vou pagar um consórcio, o vizinho vai andar 5 anos com o carrinho bonitinho e eu, né? Vamos lá financiar. Fácil. Mas depois vem as consequências, né? Não é todo mundo que pensa assim, que age assim, né? O que eu quero voltar assim ao superendividamento não é aquela maravilha assim, resolve o seu problema, tá? Mas ele ajuda muito. Cada caso é um caso, né? Não tem como eu ajudar se me perguntar assim, funciona assim. Olha, eu tô com 100 e poucas ações de superendividamento. Nenhum se repete. Todo número diferente um do outro, tá? Que até a gente da questão do superendividamento, voltando um pouco, a gente fala que é um tipo de ação que parece, o advogado ele trabalha muito antes de tu ingressar, tu já tem que ter um plano, tu tem que ter todo mapeado a vida financeira da pessoa, né? E aí entra inúmeras situações, né? Por isso que não realmente, né? Cada caso é um caso, né? Não tem como dizer eu tenho a mesma profissão. Não, mas o teu núcleo familiar é diferente, né? O teu estilo de vida é diferente. Então, são diversos fatores que... A ação de superendividamento nada mais é assim do que uma ação tipo de uma recuperação judicial para uma empresa jurídica, sabe? A empresa jurídica entrou com uma recuperação judicial, teve aqueles... Pessoa jurídica, desculpe, entrou com esse pedido, foi atendido, vai seguir umas regras. Esse superendividamento praticamente assim, né? A gente está falando muito pessoa física hoje. Eu quero dizer que também pessoas jurídicas, a gente tem pessoas jurídicas que enfrentam bastante dificuldade financeira, né? Também procure seu advogado. Estude, ele vai te apresentar N opções para tu tentar sanar essa tua saúde da sua empresa, sabe? Porque assim, há uma recuperação judicial, né? Eu vejo a recuperação judicial assim meio com certos olhos, né? Porque às vezes tu perde o mando do teu negócio, né? Nada impede de tu começar uma negociação. A gente está com uma negociação em Santa Rosa para não entrar com uma recuperação judicial. A gente procurou os bancos antes de qualquer ajuizamento, de qualquer superendividamento, antes da gente ajuizar qualquer ação, a gente se dirige, dá trabalho, mas a gente, né? A gente procura os credores, tenta compor alguma coisa, explica, porque assim, tu já está com um problema, né? Eu não vou lá procurar o fulano que ele vai me tirar as pedras e mais um pouco, vai me correr de lá. A pessoa fica meio receosa, né? Sim. Daí tu chega, nesse primeiro passo tu faz um meio de campo, né? Claro, existe desses monte de processos assim, casos que não teve composição amigável aí, né? Outros foram que acaba nem virando processo que nem né? justo. Se resolve antes, né? Sim. Administrativamente, né? Se tenta, é uma conversa, uma negociação que a gente recomenda, busca um auxílio para já, né, ter todas essas questões, digamos, a gente se baseia na questão do superendividamento e numa negociação, às vezes, direto com o banco, tu traz, olha, funciona assim, não tem como nós compor
diretamente sem a via judicial, e muitos casos a gente acaba resolvendo assim. Claro, porque até o banco prefere fazer assim do que algo mais. Sim, né? A nossa região é essencialmente agrícola, né? A agricultura, hoje, os nossos agricultores, eles estão, infelizmente, bem defasados. A situação está delicada, está tramitando essa ideia de securitização e tal. Mas, enquanto isso, os bancos estão cobrando, não estão dando crédito para a nossa safra. Tenho casos assim que, com uma simples negociação, em Santa Rosa, a gente conseguiu retirar a negativação do senhor, ou do agricultor tirar a negativação dele, que ele já estava negativado, né? Com essa negociação, para pleitear um novo, porque a safra agora do ano já está comprometida. Já está comprometida, e tu precisa de auxílio já. Todo mundo está buscando os bancos agora para fazer a safra 25, 26. Né? O que os bancos estão fazendo? Primeiro, eles estão dizendo, não, mas tu já tem aquela dívida. Está em estudo lá. Esse estudo aqui, tu sabe, a classe política não é fácil, né? Estuda e demora para chegar num denominador comum. Às vezes, tu procurar um auxílio, tentar uma renegociação paralela, te abre um caminho diferente, né? Porque se tu está negativado, e outro detalhe, a do superendividamento, 99% das ações se restringe na tutela de urgência a retirar o nome negativado, de limpar. Por quê? Fomentar novamente o mercado local aqui, a cidade, né? Trazer aquele público de novo. A lei, o princípio da lei é trazer uma organização financeira. É aquilo, não é negar dívidas, mas essa analogia da recuperação judicial é justamente isso. É fazer uma recuperação financeira, né? E se ajustar dentro daqueles patamares, né? Eu posso dispor esse percentual eu posso dispor para as dívidas, o resto a pessoa ela tem que viver, né? Sim. Então a lei ela é muito boa, que ela segura isso, né? E também essa questão, a pessoa porque deve, ela não tem o direito de, quando vê, comprar uma roupa, está precisando de uma geladeira nova, dando de exemplos aqui. Não é assim que funciona também, né? A vida da pessoa ela tem que seguir. Né? Não pode parar por causa de uma dívida. Ela preza muito o mínimo existencial, né? Essa é uma palavra-chave nessa lei. Porque esse mínimo é que nem o Ariel falou. Tu tem que viver, né? A tua dívida tu não está te sobrando nada. Existem casos que tu não recebe nada. E daí como é que tu vai viver? Tu não vive. Dependente de pai, dependente de amigos. Tem casos que amigos estão ajudando para chegar olha, a tua situação está tão difícil que meu amigo faz 6 meses, meu compadre faz 6 meses que ele faz o supermercado para mim. Isso não pode existir. Não. Tu tem que procurar uma ajuda, né? O básico é comer, é saúde. Tu tem que estar amparado sobre isso. Né? Sim. Não tem. Procurem. Não sei se o nosso tempo está quase. Deixa teu critério. Procurem o seu advogado de confiança, um auxílio. A gente não cobra, falando de nós, a gente não cobra consultas, né? A gente está na causa aí para resolver os problemas, sabe? Tentar resolver o seu problema aí, porque, que nem eu falei lá no início, né? A gente passou na pele isso, tá? Sim. Eu senti na carne o que era isso, tá? E daí eu sei quão é difícil,
Tu chegar, que nem eu falei aqui, de chegar e não poder ir no mercado com meu filho de 5 anos que tinha na época, pai, Não eu quero dá um picolé, um né? picolé, e tu não ter dinheiro, e daí, minha filha? Pensa isso com a tua neta, como é que tu ia te sentir? Não tem, né? Tem algum meio, existe, é só procurar a pessoa certa, procurar o meio certo, que eu tenho certeza que você vai tentar, que nem o doutor disse, não mentalize que você não vai pagar a dívida. A dívida foram feitas, tem que ser pagas. Você vai ajustar ela conforme você vai poder pagar. Sim, tá? sim. E vai reorganizar a sua vida. Tu vai entrar Imagina tu chegar numa loja de novo, ter o teu crédito liberado, aí volta a consciência, né? Tu tem que pensar aquela história, eu sempre falo, conte até 3, depois mais até 3, antes de efetuar qualquer confirme aqui, né? Porque é importante mencionar isso, que o superendividamento também ele é uma via de mão dupla, né? Sim. O juízo lá, ele determina um plano de pagamento. Só que a pessoa ela tem que cumprir também, ela tem que se adequar à sua nova realidade financeira. O plano, basicamente, não te cortando, Ariel, é praticamente já feito na hora. O advogado que está defendendo vai montar, por isso que o Ariel disse, uma dívida de R$1.000 ou uma dívida de R$100.000, dívida de R$1 milhão, o serviço é o mesmo. Tu vai ter que fazer já um plano de pagamento. Tu tem que apresentar pro juízo, olha, ela vai conseguir pagar e comprovar, né? Tu vai ter que trazer documentação, tu vai ter que trazer aquilo, né? E tu vai ter que cumprir. Se tu não cumprir isso, tu perdes direito dos próximos 5 anos qualquer benesse da justiça, né? Relacionado a isso, essa dívida, né? Porque assim, ela é uma lei boa. Você que está endividado, essa é uma lei assim que ela veio para ajudar mesmo, sabe? Esses dias eu tive que dar risada não, comentei comigo mesmo, porque existem pessoas assim que não querem se ajudar, né? Eu atendi um rapaz procurando sobre isso, só que eu perguntei para ele assim, você tem algum vício, né? E ele tinha um vício. Vícios existem muitos, né? Desde jogo, desde isso, daquilo. Eu digo, infelizmente, tu vai ter que abrir mão, seguir daquilo. E tu acredita assim que tem pessoas que preferem continuar se enterrando do que procurar uma coisa... Um alívio, né? Pra mente, porque existe na verdade... gente que gosta da vida tumultuada. Eu conheço pessoas assim, que a vida financeira é um tumulto, mas para ele tá bom, vamos indo, tal, amanhã dá um jeito aqui, outro ali. Existe, conheço. Mas... eu vejo que não é assim. Eu vejo que tu levando a coisa séria, levando certa, controlada. Tu sentar na tua casa, tomar teu chimarrão com a tua esposa aqui, eu tô devendo, mas tá controlado. É a melhor coisa que tem. Isto? Sim. E nós estamos aqui, né, agradecendo já o nosso diretor-geral, Luiz Carlos Marmilli, ele que trouxe um chimarrãozito especial aqui também, né? E o Cauãzinho, né, Cauãzinho, sempre conosco aqui também. Pois é, infelizmente, né, a hora passa muito rápido e para nós foi muito importante essa visita de vocês, para que nós, então, possamos esclarecer algumas coisas importantíssimas, que não só eu, mas tantas e tantas pessoas estavam aqui de olho, né, e de ouvidos também. Mas assim, antes de nós encerrar, voltando ao número 5, né, isso aí nós vamos ter que colocar em pratos limpos, porque senão, né, doutora Andréia, né, a gente já sabe.
Esse número 5 remonta de 40 anos atrás. Eu e a Jússi, nós era... colegas de colegas de aula, né? Colegas de ônibus de transporte escolar. Na época não existia transporte escolar da prefeitura. Cerro Largo? Era o Cerro Largo. Daí nós morava na linha Jacu, lá com a minha saudosa Bira, Dona Elvira, mãe da Zenaide, né? Por um período ali, daí nós íamos de na casa... Jacu? Na Jacu. E daí nós estudava no João Pichinski. Tu estudava onde? No João Pichinski, na sexta série... Não, no sétimo. Não, se eu tava João na Pichinski. quarta ou quinta, tu tava na sétima, oitava, uma Não coisa diga a assim. idade, ó. O que ocorre? E daí a gente terminava a aula, ia para a rodoviária, ali para a rodoviária do seu Adão Carleque ali, e tinha assim a empresa forte ali, a Cerro Largo, né? Na época ela disponibilizava 4 ônibus para no dia a dia, Santo Ângelo, Cerro Largo, né? E quando chegava o tal de número 5, era o pior ônibus, né? Todo mundo, nós era 20 que ia para aquele lado, porque era ali na Harmonia, descia uns 10. Mas é por aí, você não é mais, né? Jacu ali descia eu, minha irmã e o Antônio, que eu não me lembro o sobrenome. Na São Marcos tinha mais outros 10. E daí aquele ônibus número 5 era um lixo. Entupido de gente e poeira. Isso. E daí quando a gente ficava os 20 olhando na esquina assim, na esquina que ele descia naquela rua assim, vai vir. E fazia apostas, né? Vai vir que ônibus hoje? Não, vai vir o número 11, que era o top, o zerado, né? Puta. Quando dobrava era o 5, que tristeza para todo mundo, sim, né? Sim, e todo mundo pendurado, e naquela época, quem tinha um Rexona... Era luxo, né? Bons tempos. Mas quero agradecer aqui ao convite, né? A vocês especialmente, ao diretor aí que chegou com o chimarrão, ao colega aqui que tá Cauãzinho. Dizer que a gente ficou muito honrado e não sei se fomos bem... Excelentemente bem. Que bom. E se surgir dúvidas, a gente está aí para qualquer esclarecimento. Hoje a gente falou sobre a pessoa física. Podemos uma hora falar sobre pessoa jurídica. A gente atende muito pessoas jurídicas também. Sim. E elas também estão passando por dificuldades. Eu agradeço desde já e vamos lá. Nada de 5. Nada. Só lembrança. Ariel, querido, como você é filho do nosso amigo aqui de longas datas, agradeço imensamente também a tua participação aqui conosco. Obrigado, Júlio. Agradeço a oportunidade de nos prestar esclarecimentos, né, de tema que é muito importante, né? Todo mundo passa, já passou, vai passar, né, por essas situações. Então, obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos em nome, então, da Associação da Zygmunt Felinski, Rádio Comunitária Aliança, diretor aqui da nossa associação, o Cauãzinho também, e toda a nossa entidade agradece imensamente a presença de vocês dois, que para nós foi ótima, né? Matamos a saudade um pouquinho dos velhos tempos e também já ouvimos coisas importantíssimas para todos nós, né? Não é somente para 1, 2, mas também toda a população, e não só de Guarani das Missões, mas como todo o estado. Agradecemos a você, querido ouvinte e participante aqui de mais um podcast muito bem sucedido com a bênção de Deus. Durmam bem e amanhã muitas novidades novamente. Onde? Na Rádio Comunitária Aliança, é claro! Comigo e com todos os colegas da nossa querida Voz da Comunidade, 87.9.